amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast. E este aqui é o primeiro podcast do ano de 2021, onde eu abro os trabalhos aí para a gente começar a falar de novo sobre investimento no exterior, empreendedorismo, enfim, aquela gama de assunto aqui que a gente já estava acostumado a falar no ano passado, né? Então eu fiquei um tempo aí fora de mudança, a net não instalava a minha internet, a mudança ainda não chegava, enfim, agora eu consegui me instalar e tenho muitos assuntos aí para tratar com vocês ao longo do ano, né? Então vou falar aqui um pouco hoje sobre o canal no YouTube, vou falar sobre o site, vou falar sobre o Instagram, vou falar sobre os acontecimentos desse ano já, né? De uma live que a gente vai fazer, enfim, e também vou trazer o resultado da minha carteira do ano de 2020, né? 2020 foi um ano muito bom para os investimentos, para aquele que continuou aproveitando todas as oportunidades todos os meses, né? Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo, o assunto que você quiser trazer aqui, fique à vontade. Se quiser ser entrevistado, manda também um e-mail para mim, ou então me chama nas redes sociais, deixa nos comentários no YouTube, ou então no podcast, e aí a gente pode marcar, assim, um encontro, bater papo sobre qualquer assunto que seja interessante, tá bom? Não fique aí apegado somente ao assunto de investimentos no exterior. Aqui a ideia é a gente crescer o nosso conhecimento. Então, e para você que já me acompanha aí desde longa data, eu queria agradecer novamente aí a sua audiência. Nós estamos aí com quase 10 mil inscritos no YouTube, então se você está aqui me ouvindo, gosta do conteúdo e ainda não está inscrito lá no YouTube, se inscreva lá no canal do YouTube, me siga também no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aí eu estou sempre colocando algumas notícias, alguns insights nesses lugares aí, né? Tem também, para você que ainda não conhece, o grupo no Telegram, onde eu solto mais ali o alerta das postagens, dos vídeos, faço alguns comentários esporádicos, né? Vou tentar até colocar mais conteúdo lá, apesar de eu colocar muito conteúdo no Instagram. E temos também uma área de membros. Então aqui no nosso canal a gente tem no YouTube uma área de membros, onde tem um grupo no Telegram, e aí lá eu converso abertamente com todos nesse grupo, tiro dúvidas, a gente fala lá diariamente, durante o dia, né, sobre alguns ativos, sobre os acontecimentos, mercado subindo, caindo. Então é só um grupo que a gente está focando ali nas pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? Então não é um grupo que fica bom dia, boa tarde, boa noite, não tem discussão política nenhuma. Ali é só a galera realmente interessada em conversar sobre os investimentos no exterior e também outros assuntos ali que sejam pertinentes, tá bom? Então, todos esses links estão aqui na descrição do podcast e também no canal do YouTube. E se você tiver alguma dificuldade de encontrar algum desses links, é só me mandar uma mensagem e eu te envio o link, certo? Bom, eu queria também começar a falar aqui sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro eu criei simplesmente para a gente poder falar sobre qualquer livro, não precisa ser sobre investimento, pode ser empreendedorismo, pode ser sobre história, geopolítica, você pode dar sua interpretação do livro. De vez em quando a gente tem umas interpretações lá sobre o livro que a gente está lendo, né? Então um tem uma visão, o outro tem outra, a gente acaba que debate isso aí lá um pouquinho, e com muito respeito, né, com muita parcimônia, a gente conversa, debate, ninguém agride ninguém. Então ele é aberto, não é pago, você pode escrever lá à vontade, tá bom? Então o link também está na descrição. E só para mostrar para vocês, eu criei esse grupo, né, porque eu gosto muito de ler livros e acaba que eu divido o meu tempo com várias coisas, né? Tem o meu trabalho, tem a minha filha, família, tem a atividade física, os estudos aqui para o canal, para o podcast, e também tem os livros. Então, uma maneira de eu me incentivar a ler mais, a criar o compromisso de leitura, e assim você também pode criar esse compromisso, é participando de um clube do livro, tá? E aí, olha só, eu criei o clube do livro, e um dos primeiros livros, né, que eu li foi esse aqui, ó. Deixa eu botar do lado de cá por causa da luz, né? Ó, O Fim das Lideranças Mundiais, de Ian Bremen. Tá, então esse livro aqui é muito bacana, ele explica, né, ele fala sobre o G0. A gente tem o G5, o G20, o G7, ele fala do G0, onde no mundo não vai ter nenhuma liderança mundial, todo mundo tem um interesse específico de si, né? Então,
pessoal, os países vão lá para debater melhorias, né, para o mundo, mas, no entanto, cada um está querendo resolver o seu problema. Aí depois foi esse aqui, ó, A Fórmula Mágica, de Joel Greenblatt. Então é um livro fino, ó, mas é muito bom esse livro aqui, tá? Ele deixa aqui uma fórmula, né? Que tem um site também onde ele mostra a fórmula dele aqui dos últimos anos e tem todo um racional ali. É um livro simples de ler, que eu acho que para quem quer investir, né? O primeiro a gente falou um pouco sobre geopolítica, né? O fim das lideranças mundiais. Já esse daqui a gente fala de investimento, então muito interessante. Aí terminei aquele e a gente veio para Dominando o Ciclo de Mercado, né? E esse livro aqui de Howard Marks é muito interessante. Ele foi escrito retirado de um capítulo de um outro livro que eu já mostro para vocês, né? Então também já li esse livro. Conforme eu vou lendo, eu vou colocando lá os insights, as partes interessantes lá que eu acho, né, que a gente acaba debatendo. E aí tem gente que lê junto, tem gente que lê depois, tem gente que já leu e cada um dá a sua contribuição lá. Bom, junto com Dominando o Ciclo de Mercado, eu peguei o desafio de tudo isso que eu já faço e ainda ler este pequeno livro aqui, ó, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Olha só, esse livro aqui ele tem mais de 1.200 páginas, tá? Então, aqui, ó, nesse livro aqui, ó, nessa versão aqui, deixa eu olhar a última página aqui, ó, 1215, tá bom? E são 3 volumes, na verdade, em um só, né? Então, A Revolta de Atlas de Ayn Rand, eu escrevi um post também sobre ele lá no bpmilhão.com. Já li os 2 volumes, né? Eu cheguei na página mais ou menos 800, e aí agora eu vou, entre um volume e outro desse livro, eu leio um outro livro. Então, já estou com uns livros aqui em mente que eu devo ler. A Revolta de Atlas é muito interessante. Ayn Rand, da teoria objetivista, então ela é uma defensora aí do capitalismo, né? E ela traz aqui vários e vários insights aqui e lições, né, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre a época, né, do czarismo na Rússia. Ela é russa e ela foi para os Estados Unidos. É uma história bem interessante, tá bom? Todos esses livros aqui, né, principalmente A Revolta de Atlas, ele tem até um cunho um pouco ideológico da visão dela, mas é interessante, né, a gente ler para poder ver se tem alguma similaridade que acontece hoje, né? E aqui vocês vão ver, quem se dispor a ler esse livro aqui, que a gente tem sim muitas coisas que estão no livro estão acontecendo hoje em dia. Algumas coisas você vai refutar, outras coisas você vai concordar, enfim. Essa é a magia da leitura, né? Então é a gente ler, entender o que foi dito ali, concordar ou discordar e criar a nossa opinião. E o interessante é que esse tipo de livro, tipo A Revolta de Atlas e os outros também, né? Dá várias interpretações. Então, às vezes eu leio um trecho e interpreto de uma maneira, aí você lê e interpreta de outra maneira. E aí você pode ir lá no Clube do Livro, lá no Telegram, e pode falar à vontade sobre isso, tá? Então, como eu falei, o Dominando o Ciclo de Mercado de Howard Marks, ele veio de um livro que foi traduzido agora. Esse aqui está no plástico ainda, não abri, chegou hoje, né? Então tá aqui, ó, O Mais Importante para o Investidor. Esse livro foi traduzido agora, recentemente, e Howard Marks escreveu primeiro esse e depois ele escreveu Dominando o Ciclo de Mercado. Então esse daqui, já sei que ele é muito interessante, já vi resenhas dele, eu tinha começado a ler ele naquela amostra da Amazon, né, em inglês, só para ver mais ou menos como era, e agora acabei de comprar, está aqui na fila da leitura. E juntamente com O Mais Importante para o Investidor, eu comprei um livro que já estava na minha watchlist há muito tempo, de um cara que eu sigo muito no YouTube. Ele é bem polêmico, mas eu gosto muito das ideias dele. Então tá aqui, ó. 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. Tá? Então, aqui também tem bastante discussão, bastante polêmica. Já vi vários vídeos dele no YouTube e eu acompanho lá. Lançou outro livro agora ele. E também está aqui para eu dar uma lida nesse livro, né? Mas o livro que eu devo ler agora, né, eu vou ler o Análise de Balanço de Warren Buffett, que eu tenho aqui no iPad, né? Então, 100 e poucas páginas, eu devo ler esse livro aqui entre um capítulo e outro
da Revolta de Átila. E também quero ler ainda o Cântico, A Virtude do Egoísmo, Os Devaneios do Coletivismo. Eu gosto das histórias da Ayn Rand, né? Então, se você quiser fazer parte disso, o link está aqui na descrição também. É o Clube do Livro, ele é completamente aberto, e todos esses livros aqui que eu já li, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês comprarem na descrição. O do Jordan B. Peterson está em promoção por R$ 29,90, tá bom? Lá na Amazon, vou deixar o link aqui. Então está sempre tendo promoção lá. Então, é só descer aqui na área da descrição, tanto do podcast como do vídeo do canal do YouTube, né? E você clica lá, nosso link de afiliado, e você compra esse livro aqui. Lá no site bpmilhão.com tem a livraria do BP Milhão, onde tem esse e outros títulos aqui também que eu já li, ou então que eu vou ler. Então, participe do Clube do Livro. Tá legal, pessoal? Junto, então, do canal, que estamos chegando a 10 mil seguidores, aproveito, né, para fazer... As pessoas até pedem para mim, pô, vai lá e pede pro pessoal clicar lá no gostei, né, dar o like, compartilhar. Então, estou pedindo aí para vocês, para a gente crescer aí o canal mais ainda. Chegamos aí a quase 10 mil, será que a gente chega final de 2021 com 20 mil seguidores? É um grande desafio, né? Eu já tive aí uma média de quase 1.000 por mês e depois caiu para 200 e pouco, e como eu não produzi conteúdo agora em janeiro, então ficou bem pouquinho, mas com a sua ajuda a gente vai dobrar aí e chegar a 20 mil seguidores. E também o site, né? Tem bastante informação, estou colocando muito mais informação lá. Toda vez que eu tenho um tempinho, estou colocando algumas coisas fixas, alguns posts das minhas ideias, mas também algumas teses de investimento. E eu estou separando ali, por exemplo, vou falar sobre carros elétricos, então tem um setor e tudo que for de carro elétrico vai estar ali. Os REITs que eu comento, já estão todos eles lá, todos os vídeos, a descrição de cada um deles, com gráfico. Então, o site está ficando muito legal também, tá? O Instagram eu continuo diariamente colocando caixa de perguntas, então participe lá também. E a gente chega aqui no início de 2021, né? Já falei sobre todas as coisas aqui que a gente tem do nosso site, do nosso canal no YouTube, das redes sociais. E agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns assuntos que eu queria trazer para vocês aqui, né? Que eu acompanhei esse ano. Então, 2021 já não começou atrás de 2020, né? Já começamos tendo aquele problema lá nos Estados Unidos das eleições americanas. E aí, logo depois veio agora o short squeeze, né? O momento é falar do short squeeze, da GameStop, do Reddit, né? Então, tem muita coisa aí acontecendo. Não vou ficar fazendo vídeo sobre essas coisas, eu acho que já está muito poluído, né? O pessoal já entendeu. O que eu quero trazer só de mensagem invista com parcimônia, invista com fundamentos, estudem, tá? Não achem que vão ganhar dinheiro assim numa grande tacada. Tem pessoas que estão ganhando, mas esse não é o normal, tá? Então tome muito cuidado com isso tudo aí. E o que é mais interessante é que nós vamos fazer, então, a primeira live, né, eu considero aí os 3 blogueiros mais antigos falando sobre investimento no exterior. Então, o Viver de Dividendos e o Rafael do Investidor Internacional, a gente sempre se conversa, nós temos nosso site aí há muito tempo. Eu comecei com o BP Milhão lá em 2014, né, e em 2017 eu lancei aí o site Como Investir no Exterior, e o Rafael também já está há muito tempo, e o Viver de Dividendos também já está há muito tempo nessa estrada aí. E a gente vai falar, nós vamos fazer uma live na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, os 3 juntos, para falar sobre o movimento FIRE, falar sobre a vida FIRE, né? Então, se você não conhece o termo, é o Financial Independence Retirement Early. Seria aposentadoria antecipada, né? A independência financeira e aposentadoria antecipada. Então, tem muita discussão se vale a pena, se não vale, se existe, se não existe, se é síndrome de vira-lata querer viver lá fora, investir no Brasil, investir no exterior, ganhar em real ou ganhar em dólar, enfim. É uma grande discussão. O Rafael, lá do Investidor Internacional, fez um post, ficou muito polêmico, alguns grupos aí ficaram debatendo, e agora nós vamos debater numa live aqui ao vivo, né? E aí você pode colocar lá a sua dúvida, a sua pergunta, suas opiniões, suas impressões, e a gente vai debater tudo aqui. Eu vou dar um spoilerzinho, eu acho
que a gente consegue sim atingir a FIRE. Eu acho interessante, eu acho que a gente deve ir em busca da FIRE. Eu até escrevi sobre isso aí também, né? Já o Rafael achou que não, eu tenho amigos também que acham que não. Enfim, vai ser uma live muito bacana na terça-feira, dia 2 de fevereiro, onde a gente vai conversar sobre o movimento FIRE. Então, se você acha que dá para ser FIRE, dá para atingir a independência financeira, né, e aposentadoria antecipada, e você também que acha que não, venha para debater. E se você já vive, né, assim, com a sua independência financeira, já atingiu aí a vida FIRE, vem aqui colocar o seu relato e dizer, olha, eu já atingi e acho que vale a pena, estou vivendo assim, assim, assim. Nós vamos também convidar o André do Viagem Lenta, ele agora está lá também cuidando mais do filho dele, então numa próxima live a gente vai trazer ele para poder conversar sobre isso daí. E quem sabe uma live com o Sr. IF 365 e o André para a gente falar sobre investir no Brasil ou não. Então é um outro tópico que eu queria trazer para vocês aqui, né? Fazendo um gancho e trazendo todas essas pessoas aí da Finansfera, pessoas que estão ativamente aqui conversando, e tem um skin in the game, né? As pessoas que investem no exterior, as pessoas que já vivem do movimento FIRE. E o Sr. F365, ele está aí um rapaz negativo, um rapaz triste, um rapaz que está desgostoso com o Brasil, né? Isso tudo é uma grande brincadeira, né? Eu converso sempre com ele, mas ele já cansou de deixar o dinheiro dele no Brasil, né? Ele fez os últimos 2 podcasts dele, 51 e 52. Se você ainda não ouviu, ouço, que é bem legal, é engraçado até. E ele não deixa de ter razão, tá bom? Já o André, do Viagem Lenta, ele atingiu a FIRE, então ele tem uma outra visão de investir no Brasil, enfim. São discussões muito interessantes, muito ricas, que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, o Sr. F365, ele tem um ponto muito interessante, já conversei muito com ele. Na época, né, isso já tem 2 anos, eu falava para ele, rapaz, invista no exterior, coloca o dinheiro no exterior, e ele não, foi deixando o dinheiro dele aqui. Achava que o dólar estava caro, na época que o dólar estava 4,20, 4,30, né? E agora ele sentiu na pele, no skin in the game, que ele chegou a ser milionário em dólar, ele tinha mais de $1 milhão, e agora ele não consegue mais chegar a essa marca de $1 milhão, mesmo com o patrimônio dele crescendo em reais. Então, o último podcast dele, ele falou lá que cresceu 164 mil reais no mês de janeiro, mas quando dolarizou, ficou menos 14 mil dólares, né? Então, isso que ele tem 2 bitcoins que disparou, né? Então, vocês veem aí como que, às vezes, a gente está tendo um retorno bom em real, mas quando você dolariza, você está no negativo. E aí você tem que ver se vale a pena investir no Brasil, no exterior, ou só lá, ou só aqui, ou fazer um mix dos dois, ou se você vai viver lá, né? Enfim, isso daí é um outro assunto que depois nós vamos fazer uma super live aqui também e convidar umas pessoas a dar aí as suas opiniões. Então não deixem de assistir a live, vai ser no canal do Investidor Internacional, tá? Nós vamos fazer aí, a gente combinou de fazer uma live, nós 3 juntos, uma live por mês no canal de cada um. Então a gente vai começar com o Investidor Internacional, depois nós vamos falar sobre um assunto que a gente ainda vai decidir aqui no meu canal, e depois a gente vai lá no canal do Viver Dividendos, e aí vocês podem sugerir à vontade que tipo de assunto vocês querem que a gente debata, né? Então é bem interessante isso daí, tá legal? Não deixem de assistir aí a live, de participar lá, certo? Bom, uma última parte aqui então do nosso BPMcast. Eu quero falar sobre o resultado da minha carteira, esse podcast aqui, né? O primeiro, ele vai ser um pouco maior, né? Então eu vou falar aqui rapidamente, eu não escrevi lá no site no BP Milhão, então eu vou falar rapidamente sobre o resultado aí do ano de 2020, né? Então, rapidamente, né? Minha carteira de fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil, né? Ela cresceu um total de 20%, tá? Entre os meus aportes e entre os rendimentos, né? Um total de 20%. No ano de 2020, eu foquei até um pouco mais no exterior. E aí, os investimentos no Brasil eu tive que dividir ainda entre fundo de investimento imobiliário
e ações. Então, tudo sofreu durante a pandemia. Meus dividendos, né, meus aluguéis dos fundos de investimento imobiliário, no ano inteiro, eles somaram aí um yield de 5,92%. Então, eu considero ótimo para o período que a gente teve, né? Quem tinha muito fundo de shopping sofreu muito, o senhor IF365 foi um deles, né? Eu tenho alguns, mas graças a Deus eu consegui manter aí um yield bom aí no ano de 2020, né? Praticamente não fui impactado. Eu acho que entre 6% e 7% aí está excelente, ficou com 5,92%. Bom? E a valorização das minhas cotas somou aí 7%. Ainda consegui. Eu também fui comprando mais, né? Principalmente de shopping, eu comprei mais FI de shopping, e eu tive uma valorização aí de 7% na cota, tá bom? Então esse aqui foi o resultado dos fundos de investimento imobiliário. Já das ações no Brasil, aí tive uma melhoria, né? Entre valorização ali, né? O meu crescimento com aporte ficou em torno de 50%. Então minha carteira subiu 50% das ações no Brasil, tá bom? Pulando para o exterior, aí sim, né, pessoal? O exterior é aquilo que eu já venho conversando com vocês, né? Então, vários ativos aí despencaram até 80% durante a pandemia, e aí eu continuei comprando, continuei enviando, né, dinheiro para fora, não importa o preço do dólar, sempre falei isso daqui, e fui comprando ativos bons e tive excelentes rentabilidades aí no ano de 2020. Para vocês terem uma ideia, a maior rentabilidade que eu tive no ano de 2020, não é no longo do tempo da minha carteira, porque aí a Apple ganha, né? Mas em 2020 foi a Palo Alto Network. Palo Alto comprei exatamente em março, bem naquela semana assim, o mundo ia acabar. Eu fechei os olhos, vamos continuar aqui, Dollar Cost Average, então comprei dólar e comprei o ativo porque eu achava muito interessante. A gente estava chegando, ela é líder no segmento de Cybersecurity. A gente estava entrando, eu já tinha entrado em home office, o Zoom já estava começando a bombar, a gente precisa de segurança, né? Então eu achei que a empresa estava muito interessante e aí eu comprei valorização no ano de 2019 de 159%. Seguido de Taiwan Semiconductor com 104%, e aí depois eu tive outras aqui, ó, Skyworks também, Micron, que eu tenho já há um tempinho, 57%, a Xilinx, né, 33%, Corning, uma empresa muito boa, acho ela muito promissora ainda para o futuro, 68%, e a Skyworks ficou em 70%, né? E aí tive outras valorizações, aí, a própria Apple chegou a 80% em 2020, né? Eu até no início do ano, em janeiro, eu realizei um lucro em Apple, diminuí minha posição. E aí eu tinha caixa, fevereiro e março eu tinha caixa, e foi onde eu fui comprando essas outras empresas aqui, e aí eu tive essa belíssima rentabilidade. Os ETF também, né? Eu tive aí boas rentabilidades, eu tenho um ETF chamado RBOT, que ele é na Irlanda, então ele é um que não paga dividendos, ele é de acumulação e ele é focado em robótica, subiu aí 39%. Seguido do ITOT, né, o Total Market, que eu coloco lá na carteira BPM Indexing, né, que eu faço na Avenue, 24%. Aí depois, mercados emergentes 18%, o IWDA 16% e o XLP, né, Consumer Staples, 9,43%. Todos esses aqui eu já comentei sobre eles na carteira BPM Index, então no canal do YouTube você dá uma olhadinha lá na parte dos ETFs e você vai ver vídeos sobre todos eles e no site também tem posts lá. O ponto negativo do ano de 2020 no exterior ficou para os REITs, né? Só que mesmo assim, para quem comprou naquela pior época, né? Teve ainda algumas boas rentabilidades aí, tá? Então, destaque positivo para Digital Realty, que, né, ficou aí no positivo, não caiu, American Tower também. Agora no finalzinho de 2020 eu comprei IRM, Iron Mountain, tem um vídeo muito interessante, eu vou deixar o vídeo também aqui no card para vocês assistirem, empresa espetacular. E PK, EPR Properties, que ainda estão no limbo, né?
agora eu vou decidir o que fazer com elas, e as demais aí estão me pagando ainda uns bons dividendos. Algumas diminuíram o pagamento de dividendos, mas mantiveram o yield, porque o preço do ativo caiu bastante também, né? Então, a rentabilidade foi muito boa aí na minha carteira. Quando eu vou para o meu gráfico aqui, eu estou mais ou menos 56% no exterior. Então, minha carteira está aproximadamente 56% no exterior. Eu vou chegar a 60% porque venceu um CDB e eu estou entre botar no Brasil ou mandar para fora. Provavelmente eu vou mandar grande parte para fora e vou comprar mais os ativos lá do que aqui no Brasil, certo? Com isso, pessoal, a minha carteira total ao longo do tempo, Brasil e exterior, desde 2016 que eu faço esse controle exato aqui, eu descartei o controle anterior, né? Minha carteira subiu 50%, aproximadamente 50%, na verdade 48,99%, tá? Minha carteira subiu 48,99% no ano de 2020, toda a carteira. Eu colocando aporte, recebendo dividendos, recebendo aluguéis, valorização do dólar, valorização dos ativos, 50%, um crescimento muito forte para um ano muito confuso, né? No ano anterior, 2019, cresceu 35%, aí em 2018 cresceu 17%, em 2017 cresceu 31%. Então, para você ver, 2020 foi o melhor ano aí, desde que eu comecei a fazer esse controle aqui certinho na planilha. Bom, para 2021, eu espero aí pelo menos 15%. Não vou colocar essa meta tão alta, porque eu sei que é uma meta muito difícil, então ela não está assim, exatamente ao meu alcance. Crescer a minha carteira todos os anos 50%, não tem como, né? 10% já é um grande desafio. Conforme a carteira vai ficando maior, mais difícil fica a gente crescer as porcentagens, né? Então, se você tem uma carteira de 100 mil e você cresce 10 mil, você cresceu 10%. Mas no ano seguinte, ela está 110 mil. E aí, para você crescer 10%, você tem que crescer 11 mil. Se você crescer 10 mil de novo, igual o ano anterior, você não cresceu 10%. Então, conforme ela vai ficando grande, daqui a pouco a tua carteira vai ter 1 milhão. Para você crescer os mesmos 10%, você tem que crescer 100 mil. Você não vai conseguir. Aí o crescimento diminui, mas isso não quer dizer que a sua carteira não está indo bem, tá bom? Então, essa daqui foi a minha carteira. Depois eu vou fazer um vídeo, tá, sobre a BPM High Dividends, como que a carteira fechou o ano de 2020. Vou fazer um vídeo sobre a BPM Indexing, como que a carteira fechou também no ano de 2020. Vou trazer para vocês aí mais análise de empresa, de REIT, de estoque, vou trazer outros estudos. Estou empolgado aí para trazer muita coisa para vocês. Vou trazer mais e-books. Tem um e-book sobre as corretoras no exterior, que eu vou atualizar já em breve, né? Tem a planilha de controle financeiro, se você não tem, no site, preenche lá. E também aqui no link na descrição, tem lá para você clicar e fazer o download. E também vou trazer aí algumas novidades no ano de 2021. Assim espero estar com vocês, conversando, passando esse problema aí da pandemia, né? A gente já vacina em vista. Bom, espero aí que no meio do ano já esteja tudo normalizado e que a gente até possa fazer encontros aí presenciais com uns e outros aí para debater os investimentos e até os podcasts presenciais, né? De repente, a gente consegue fazer uma visita aí a uns e outros e fazer um podcast aqui presencial. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, então pedindo para vocês compartilharem o BPM Cast, compartilhar o vídeo lá no YouTube se você estiver assistindo. Não deixem de comentar aqui tudo que vocês acham sobre esses assuntos aqui que eu trouxe, tragam novos assuntos também. E assim a gente vai iniciar agora efetivamente o nosso ano de 2021 com os investimentos e nossas análises, nossas conversas aqui nas redes sociais, no YouTube e no podcast. Um forte abraço a todos e nos vemos então no próximo BPM Cast.